Olá, paz do Senhor Jesus. Uma breve reflexão para as nossas vidas em torno da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nós precisamos honrar a Deus, amá-lo de toda a nossa força, entendimento, de todas as nossas posses. Muitas vezes é normal a gente encontrar pessoas que dizem: eu tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Pois bem, e a maioria das pessoas às vezes que falam essas coisas são pessoas que são ministras do Evangelho, da palavra, de alguma maneira, missionários, missionárias, obreiros, obreiras do Senhor, e andam pregando o Evangelho. Eu tenho compromisso com Deus e não tenho compromisso com o homem. Deus é o meu Senhor. Logo, se a gente for analisar dentro dessa questão, a base de toda a nossa vida espiritual e de toda a nossa caminhada e de toda a nossa fala é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim, quando o Senhor estava agora argumentando contra o povo de Israel, contra o povo, contra os sacerdotes. Ele vai dizer em Malaquias, capítulo de número 1, ele vai dizer assim no versículo de número 6: o filho honra o pai e o servo o seu amo. Mas se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Se Deus é o teu Senhor, onde está a honra de Deus? Como você tem honrado o Senhor? Como você tem honrado a Deus na sua vida cotidiana, na sua vida eclesiástica, na sua vida na igreja, na sua vida familiar, na sua vida na escola, no trabalho, na faculdade? Como você tem honrado a Deus? Porque o filho honra o pai e o servo o seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Se Deus é o teu pai, como é que você tem honrado a Deus? E aí ele vai continuar dizendo assim: e se eu sou o amo, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Como é que você está temendo a mim? Como é que você está honrando a mim? Como é que você está reverenciando? Como é que você está respeitando as minhas coisas? Então é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque ele continua dizendo assim: diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nos desprezamos o teu nome? Está falando aqui para o sacerdote. Ele está agora aborrecido com aqueles que dizem obreiros, aqueles que dizem ministros, mas estão desonrando Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizem: que te havemos profanado? Nisto que pensais que é a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis um sacrifício de um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao teu governador, a seu rei, e terá dele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os ministros, sacerdotes, aqui está falando dos obreiros, está falando daquele que diz que honra a Deus e ama Ele acima de todas as coisas e que tem compromisso com Ele. Mas não é fiel no dízimo, não é fiel nas ofertas, não honra a Deus de verdade, porque quando nós honramos a Deus, nós honramos os nossos superiores. Quando nós honramos a Deus, nós somos fiel no salário mínimo, mas nós somos fiéis na nossa colheita da nossa fazenda. Honrar a Deus como Senhor é ofertar a Ele, é entregar para Ele o melhor da nossa vida, o melhor da nossa possessão. Porque nós sabemos que Ele nos deu e nós o devolvemos aquilo que é lícito. É a Bíblia, não é pensamento de homem, não é argumentação humana de alguém que pensa em tirar proveito de uma situação. Não, é a palavra de Deus. Se eu honro a Deus, se eu honro a Deus como Pai, se eu honro a Deus como Senhor, eu preciso ofertar a Ele o melhor. Aqui o povo estava ofertando os bezerros cegos, o cordeiro com a perna quebrada.
pão que não era pão puro. Isso está falando da pessoa não ofertar a Deus os seus dízimos com integridade. É dar, às vezes, uns R$100 só para aparecer o nome, talvez num livro caixa, mas não está ofertando a Deus com verdade, com sinceridade, dando a Deus: Senhor, tu abençoou, tu fez a terra produzir, tu fez eu prosperar no meu trabalho, tu abriu uma porta de uma negociação que trouxe positividade, então eu vou devolver ao Senhor com alegria e com integridade, porque eu vou te honrar como meu Pai Celestial, como Senhor da minha existência. Aleluia! Glória a Deus! Honrar a Deus é devotar a Ele a nossa existência, tudo que temos e tudo que possuímos, sabendo que Ele não quer tirar de nós nada que nos enriqueça. Ele quer que nós voluntariamente venhamos devolver aquilo que lhe é próprio, que lhe é devido. Isso é honrar ao Senhor com as primícias da nossa vida e da nossa terra. Que Deus abençoe você que entende essa verdade. Que Deus multiplique as bênçãos sobre você que entende essa verdade. Porque não é palavra de um homem qualquer, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É Malaquias capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E tem mais. Mas honre a Deus como Pai e como Senhor. Porque Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Agora a Bíblia que está dizendo, escute, agora Salomão está dizendo assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros de abundantemente e transbordarão de mosto teus lagares. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Honra ao Senhor, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus. Então, se eu tenho compromisso com Deus, se eu tenho como honrar ao Senhor, então eu honro Ele com as primícias da minha fazenda, ou seja, a minha colheita deu boa, eu vou honrar a Deus. O meu salário chegou, eu vou honrar a Deus. Não é honrar os homens, ainda que eu deva, porque se os homens são homens de Deus, eles merecem honra, merecem respeito, mas Deus está aqui falando primariamente com os sacerdotes, ministros, obreiros que não honram os seus pastores, não honram os seus superiores, e em primeiro lugar dizem que honra a Deus, mas não honra a Deus coisíssima nenhuma. Porque se honrassem a Deus, seriam fiéis a Deus, honrando com as primícias da sua fazenda. Está aqui, é a palavra de Deus. Leia Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10, está escrito aqui, está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Mosto aqui está falando de alegria, vai trazer alegria para o seu coração. Deus vai dar alegria para você, Deus vai dar satisfação para a sua alma. Você vai ser uma pessoa satisfeita, alegre, feliz, porque você está honrando a Deus com todas as primícias da tua fazenda. Isso é maravilhoso, porque se eu honro a Deus, não adianta eu dizer que eu honro somente de lábios, eu preciso honrá-lo com minhas atitudes. Tem gente que diz tão santo e honra a Deus, mas quando vai analisar nessas questões primárias, não estão honrando a Deus. E Deus está falando para mim e para ti neste momento: se eu sou Pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o meu temor? Pense nisso. Seja fiel a Deus. É a Bíblia, não é estratégia de ser humano, nem pensamento, nem fala de ser humano, mas é a palavra de Deus. E onde Deus argumenta na sua palavra, eu me calo.
Eu me recolho na minha pequenez, porque a palavra de Deus é a voz do Senhor ao meu coração. Deus abençoe você. Pense nisso. Jesus ama você. Até a próxima, se Deus quiser.